Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando em casa. Então, eu sou o professor Eduardo, professor de Educação Física, e hoje a gente vai estar falando sobre danças africanas na nossa aula. Então, essa aula de danças africanas é uma aula do 5º ano do ensino fundamental, né? E o que a gente quer com essa aula? Né? Qual que é o objetivo nosso com essa aula? É que vocês entendam um pouco da história, né? da dança que a gente vive hoje, né, que a gente vivencia hoje, de onde veio essas danças, né, qual que é a origem dessa dança, tá? Um pouco dessa história. A gente vai ver um pouco também da história dos instrumentos, né, vai entender esses instrumentos que a gente utiliza hoje, de onde eles vieram, né, quais são as raízes disso, tá? E o que são as danças africanas, né? Identificar o que são as danças africanas e no final, fiquem por aí que a gente vai ter umas brincadeiras bem legais aqui para vocês hoje, tá ok? Então, o que são as danças africanas? Né? Quando a gente colocou lá no pet de vocês lá as danças africanas, o que a gente queria que vocês entendessem? Né? As danças africanas, elas integram a extensa cultura do continente africano e representam uma das muitas maneiras de comunicação cultural. Então, pessoal, quando a gente fala continente africano, né, então acredito que vocês já tiveram a oportunidade de estudar aí um pouquinho aí sobre o mapa, né, o mapa mundial. Né? Então, existe o continente africano. O continente africano não quer dizer somente a África do Sul, né? Eu já estou entrando aí na área da geografia, saindo um pouquinho da educação física, mas o continente africano é muito grande, né? Ele não quer dizer só a África do Sul. Então ele tem a Tanzânia, ele tem o Congo, ele tem a Angola, né? Tudo isso no continente africano. Né? Então são vários países dentro de um continente. Como a gente tem o nosso continente sul-americano, né? Que a gente tem o Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela. Tá? A gente tem Bolívia, Colômbia, então a gente tem esses continentes, né, que carregam esses países. Então cada país desse tem uma cultura. Então, por exemplo, o continente sul-americano, né, tem como o Brasil como um dos seus países. Qual que é a nossa cultura? Né? A cultura do carnaval, a cultura do samba. Né? E a gente vai para um outro país do continente sul-americano aqui, vamos pensar aí no Chile, né? Lá eles têm também algum tipo de dança típica, né, deles lá, que não é igual à dos brasileiros. Então, as danças afro-americanas, né, as danças africanas, elas são, existem vários modelos delas, né, são vários tipos de dança, tá, porque estão localizados no continente africano. E eles utilizam esse tipo de dança como uma representação cultural, como uma comunicação cultural de cada região lá do continente, tá? Então, em geral, né, as danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos que costumam se expressar ritualmente. Então tá uma imagenzinha aí de algumas roupas, né, e alguns instrumentos que as pessoas, né, os africanos, utilizam nas suas comemorações, né, nas suas festas, né, e normalmente, nessas manifestações, elas são consideradas como rituais. E o que é um ritual? Para nós aqui, quando a gente faz a festa junina, na festa junina a gente não tem um ritual do casamento, né, da festa junina, casamento da roça, né, aquela brincadeira que tem na festa junina, nas danças juninas. Lá também eles têm alguns tipos de rituais em alguns momentos, né, da vida deles, certo? Então, seguindo aqui, muitos desses movimentos, né, são realizados para celebrar algum acontecimento importante, como, por exemplo, um casamento, um agradecimento, algum ritual de passagem ou até para celebrar a morte, seguindo a cultura de cada povo. Né? Então, a gente tem essas danças africanas específicas, né, como eu disse, eu citei um exemplo da nossa aqui, né, a festa junina, em algum momento específico. Lá em junho, lá na África, eles comemoram alguma celebração para os jovens, né, para os jovens de 18 anos. Eles vão ter um tipo de dança para aquela passagem, para aquela chegada do jovem no 18 anos. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um ritual também famoso, né, que é a valsa dos 15 anos das meninas. Né? Então, também é um tipo de ritual, certo? E entre outros momentos de manifestação, nós temos os rituais e as danças africanas também têm entre os momentos deles. Né? Então, segue a cultura de cada povo, de cada país, né, do continente africano, certo? Que é muito grande, como o nosso também. Então, alguns instrumentos, né, da dança africana que eu coloquei aqui. Eu trouxe um instrumento que chama conga, bongô, djembe, darcuba,
surdo de marcação, tantã, atabaque, pandeiro e tamborim. E aí vocês olharam para isso e falaram assim, opa, mas eu conheço, né? A maioria desses instrumentos que estão aqui na tela, né? Então, por exemplo, o surdo, muito utilizado no nosso samba, no nosso pagode, tantã também vem do nosso samba, do nosso pagode, atabaque, pandeiro, tamborim, né? São todos instrumentos utilizados na nossa música popular brasileira. E aí, por que isso, professor? Por que a gente usa esses instrumentos das danças africanas? Porque durante a nossa colonização, né, a gente teve vários africanos aqui no nosso continente, né? Então a gente trouxe, faz parte da nossa história, né, um pouco, né, desses rituais, dessas coisas que vieram da África, né? Os instrumentos são herança disso também, né? Dessa história que junto com o nosso povo brasileiro, que é sempre muito misturado, vamos dizer assim, né? São várias colonizações que a gente tem aqui dentro do nosso continente. Uma das histórias que a gente carrega é a história das danças africanas, né? E aí, quais que são as características dessas danças africanas? Né? A gente também faz isso sempre aqui nas nossas aulas de educação física, nas nossas aulas de dança, né? Quem gosta de dança aí, que se especializou em dança aí, né? Já está participando de algum grupo, alguma coisa assim. Então, é a organização em círculo, semicírculos ou fileiras. Então, o que é isso? É aquela brincadeira de roda, né? Que a gente começa a fazer lá quando a gente tem 5 aninhos, lá no prezinho, né? Que a professora faz aquela brincadeira de roda lá da fonte do Tororó, né? Que vocês devem conhecer aí. Então, essa já vem, historicamente, né? Vem da nossa colonização, onde os africanos estavam presentes. A gente trouxe isso para as nossas raízes e utiliza no nosso dia a dia, né? A participação de todos, independente da idade ou escala social na comunidade, né? Então, aqui a gente tem, como eu disse, né? Você tem um exemplo aqui agora dessa brincadeira de roda que a gente faz, né, quando a gente ainda é pequeno, e lá eles carregam isso para a vida. Como eu disse, a valsa de 15 anos que acontece aqui no nosso continente. Vou usar muitos exemplos aqui para vocês entenderem por que a gente está fazendo esse parâmetro entre danças africanas e dança brasileira, né? A valsa que a gente tem na passagem das meninas de 15 anos, né? Os pares, né, são posicionados em fileiras, né, fica um de frente para o outro e ele vai fazer aquela dança, tem os momentos da dança ali e tal. E naquele momento, todo mundo está misturado, né? Todo mundo é igual. Então, lá também eles gostam, né, desses tipos de rituais, esse tipo de dança. Por isso, naquele momento da dança, naquele momento de passagem, naquele momento de ritual, todo mundo é igual, todo mundo participa do mesmo jeito e é um momento de celebração, de felicidade, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa dança afro-brasileira, né? Dessa cultura que a gente trouxe para nós aqui, que está carregando, que o nosso país carrega aí desde a sua colonização, desde a sua fundação, né? A gente tem a mais famosa de todas, né? Que é a capoeira, né? Que é uma mistura de música, dança, luta e jogo, né? Então, em várias aulas aqui, a gente teve até a oportunidade de estar falando sobre o que é a capoeira, né? A capoeira é isso tudo, é a música, é a dança, é a luta, é o jogo, é os instrumentos, né? Todos de origem africana, né? Então, para quem não teve oportunidade de assistir as nossas outras aulas sobre capoeira, né? Na capoeira a gente tem movimentos de luta, né, em alguns momentos, mas o objetivo mesmo é uma apresentação, né? É feita uma roda, a gente tem os instrumentos, cada um com o seu instrumento tocando de forma diferente, a gente tem a música sendo cantada ali naquele momento, a gente tem os movimentos de jogo, né, porque tem as trocas, cada hora entra cada hora um participa, e os movimentos de luta também. Então a capoeira é uma herança boa que a gente tem aí na nossa história, né, de dança africana. Mais uma dança afro-brasileira, né, muito famosa aqui no nosso território, né, a congada. Né? A congada é uma dança, né, que tem um caráter religioso. Essa congada ela é muito realizada no Nordeste. Então, sempre quando tem essa época de congada, por exemplo, eles noticiam, né, na televisão, no Nordeste, em tal cidade, está acontecendo o movimento da congada. Né? Congada nada mais é do que uma celebração de reis e princesas, vamos dizer assim. Né? Tá a imagem bacaninha aí mostrando para vocês. Outra dança afro-brasileira, né, que permanece também no nosso continente, é o maracatu.
né, muito presente na região do Nordeste do Brasil. Então, vocês vão estar vendo aí sempre essas imagens de pessoas com turbantes, pessoas com roupas, né, de príncipes e princesas, assim, que a gente vê nos filmes, porque são celebrações de passagem. E coroar um príncipe africano lá da época, um rei africano. Eles tinham uma dança, se colocavam todo com umas roupas, preparavam seus instrumentos e iam fazer aquele ritual de coroação de um rei africano, né? Então a gente vai estar sempre vendo nas nossas imagens aí que são sempre danças relacionadas a reis e rainhas, vamos dizer assim. A gente tem, né, o samba de roda, né? Esse é o mais famoso aqui, né, que deu raízes para outros tipos de estilos musicais, né? Por exemplo, como o pagode. O samba de roda foi surgido na Bahia no século XVII, né? E hoje integra o patrimônio imaterial da humanidade, né? Então o samba hoje ele é conhecido mundialmente. Em qualquer lugar que a gente for, eles vão falar Brasil, samba, carnaval, pagode, música. Então o mundo inteiro, né, conhece o Brasil pelo samba hoje. É um patrimônio da humanidade, patrimônio brasileiro, mas que tem as suas origens na dança afro-brasileira, né? na dança africana, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, pessoal, chegou aquele momento, né, que todo mundo estava esperando aí em casa, mas o professor não vai fazer uma brincadeira hoje? Vamos fazer uma brincadeira, está na hora da brincadeira, né? E aí vocês também vão entender que as brincadeiras que a gente faz na aula de educação física, que a gente tem a vivência nas escolas, estão muito relacionadas às danças africanas, né? Então, no começo eu já falei aqui, o movimento de roda, né, que são várias brincadeiras de roda que está relacionada à dança africana. E eu vou trazer algumas brincadeiras aqui com nomes diferentes, mas que vocês provavelmente já conhecem das aulas de educação física com outro nome, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, a primeira brincadeira, terra e mar de Moçambique, tá? Eu vou pegar aqui uma cordinha que eu trouxe, tá? Pra gente fazer essa primeira brincadeira. Então, eu trouxe a cordinha aqui, então eu vou marcar aqui no chão, tá? Mas aí vocês vão falar assim, professor, mas eu não tenho a corda em casa. Então, você tá lá no seu quintal ou na sua sala, marca com alguma coisa, com uma fita crepe, marca com giz, pega uma pedra e risca no chão, né? Eu sou da época que a gente fazia até golzinho de pedrinha assim, ó, pra gente brincar, fazer o golzinho pra gente jogar futebol. Então, pode marcar do jeito que vocês quiserem, beleza? Então, como que funciona essa terra e mar de Moçambique? Então, eu tô sozinho aqui, mas é uma brincadeira para vocês fazerem em casa com mais de uma pessoa, se possível, tá, pessoal? Então, chama quem tiver com vocês aí, o tio, o pai, o primo, tá? E como que é? De um lado, a gente vai identificar como terra, tá? De um lado, eu estou aqui no lado da terra. E do outro lado, a gente vai identificar como mar, tá? Então, quando quem estiver no comando, né? Por exemplo, eu sou o professor, eu estaria no comando aqui dos alunos. Quando o professor falar terra, você vai pular para a terra. Quando o professor falar mar, você vai pular para o mar, né? Em algum momento da brincadeira, ele pode falar assim, mar. O que você vai ter que fazer? Ficar no mar, certo? Então você vai identificar direitinho lá no chão, escrever o mar, escrever terra e vai estar fazendo esse salto de um lado para o outro com alguém comandando, né? Quem perder, né? Quem errar o comando, tá fora da brincadeira, né? Bem parecido com aquela brincadeirinha que a gente tem do morto-vivo, né? Que você vai, faz morto, faz vivo, uma hora alguém erra, né? O professor dá o comando, engana vocês e aí vocês acabam sendo eliminados da brincadeira. Mas é bem legal a gente ver, a gente tem essa história, né? Que essa brincadeira é uma brincadeira das danças africanas, uma brincadeira culturalmente africana. Essa brincadeira aqui também, eu cansei de fazer, né? Na quadra da minha escola, né, ela de outra forma, né? Eu utilizava a linha do meio da quadra, né, como referência, os alunos ficavam ali, eu escolhia as meninas, por exemplo, para serem sol, escolhia os meninos para serem lua, e marcava, né, onde era o sol e onde era a lua. Quando falava assim, sol, o aluno corria para o lado do sol, né, e ia tentar pegar as meninas que eram sol, né, aí quem pegava estava fora. E aí eu falava lua, os meninos que corriam, e as meninas iam tentar pegar os meninos. Então são variações, né, que já existem nas nossas aulas, mas que são culturalmente vindas de danças africanas, tá? Então a gente tem essa outra brincadeira aqui também, que a gente chama de fogo na montanha da Tanzânia, né? Então a gente colocou terra e mar de Moçambique para vocês entenderem que é um país do continente africano. Agora a gente está no fogo da montanha, tá? Esse fogo da montanha é uma brincadeira de um país que chama Tanzânia,
tá? Então, como que funciona esse fogo na montanha? Também é para ser feito, né? Esse não vai ser com a cordinha, eu vou tirar a cordinha aqui por enquanto. Esse é para ser feito também com o comando de alguém, né? Com o comando de um professor. Então, pode fazer você e o seu pai, por exemplo, né? Ou você e seu tio que está aí com você e seu avô. Seu avô vai falar com você. Ah, eu quero agora fogo. Quando ele falar fogo, você vai dar um salto. Fogo. Saltei. Certo? Quando ele falar fogo na montanha, você tem que dar um salto e um giro. Esse é o movimento, certo? Então, fogo, salto, só salto. Fogo na montanha, salto com giro. Beleza? Essa é a brincadeira fogo na montanha, né? Diferente das que a gente já está acostumado, né? Que é o nosso, por exemplo, o nosso morto-vivo, mas é uma brincadeira bem parecida. Uma pessoa comandando e a outra fazendo o movimento. Errou o movimento, se tiver mais de uma pessoa, né? Errou o movimento, perdeu. Beleza? Vocês podem contabilizar lá quem que ganhou mais aí na brincadeira. Tá ok? Legal também é essa. A gente tem também o labirinto de Moçambique. Para a gente fazer o labirinto de Moçambique, eu vou estar pegando aqui uma canetinha para estar mostrando para vocês aqui no quadro, tá? Então, como que funciona o labirinto? Então, a gente já está acostumado a fazer na casa da gente aquela brincadeira com aqueles pininhos que a gente compra, né? Que a gente faz, onde cada um tem a sua vez de jogar, né? Então desenha um labirinto aqui até legal. Então vamos pensar que aqui é o início e aqui é o fim do nosso labirinto. Certo? Então, ó, cada pontinho desse aqui é um ponto que você vai ter que caminhar para chegar no fim do labirinto. Então vocês podem usar uma folha de caderno, uma cartolina, podem desenhar no chão, como eu falei, até com uma pedra, se tiver lá no chão você pode fazer. E como funciona? Eu com o meu amigo, vamos estar lá fazendo, né? E como que é? Eu com o meu amigo fazendo, eu vou tirar um par ímpar com ele, tirei um par ímpar, ganhei, eu andei uma casa, certo? Ah, quero fazer mais legal ainda, eu quero fazer um pedra, papel, tesoura, né, que é bem interessante. Então, para quem não sabe, vou estar ensinando aqui agora. Né? Então, a mão aberta é o papel. A tesoura é a tesoura, né? E a pedra é a pedra, mão fechada, certo? Então, mas quem ganha, professor? Então, a tesoura corta o papel, né? A tesoura corta o papel. Então, a tesoura ganha. Se eu colocar a tesoura e o meu adversário colocar papel, a tesoura ganha. Se eu colocar a pedra e meu adversário colocar papel, o papel embrulha a pedra, certo? Se eu colocar a tesoura e meu adversário colocar a pedra bate na tesoura e quebra a tesoura. Esse é o pedra, papel e tesoura. Legal, né? Se vocês não conheciam, ficaram aprendendo aqui agora. Você vai fazer com o seu adversário, pedra, papel e tesoura. Ganhei. Coloquei lá tesoura. O meu colega colocou papel. Cortei o papel, avancei uma casa, certo? Vim pra cá. E aí você vai avançando, vai avançando. Quem conseguir chegar primeiro no fim, ganha a brincadeira, beleza? Bem simples também, é uma brincadeira que a gente já tinha o costume de estar fazendo ela aqui, né? Nas nossas aulas, na casa da gente, mas a gente não sabia que ela tinha origem em Moçambique, que é um país da África, né? E saltando o feijão da Nigéria. Saltando o feijão da Nigéria, no dia que eu vi essa brincadeira, gente, eu pensei assim, nossa, mas eu faço isso todo dia na minha aula, meus meninos adoram essa brincadeira, né? Na minha aula eu chamo essa brincadeira de reloginho, certo? Como que é o reloginho? Eu normalmente amarro alguma coisa na ponta da corda, eu não amarrei porque o meu espaço aqui é bem pequeno, né? E aí os alunos ficam posicionados em roda, estariam em volta aqui de mim, né? Saudade de vocês aqui em volta, a gente brincando de reloginho. Então, ó, fiz o giro, ó, e os alunos estão saltando sobre a corda. Se a corda encostar no pé de alguém que está ali na frente, né? Vamos imaginar que tinha alguém, ele pulou, encostei no pé, a corda está fora, né? E a gente vai continuar girando a corda até que sobre um aluno só, né? Que sobre um participante só na brincadeira, certo? Então, eu já brincava nas minhas aulas de reloginho e fui descobrir que ela tem um nome, saltando feijão, e é da Nigéria, que é um país do continente africano, né? Tem as origens nas danças africanas. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Uma aula interessante, uma aula diferente sobre as danças africanas, né?
E a frase do dia, né, vamos deixar aqui para vocês: sem suor não há conquistas, corra atrás das suas. Né? Professor Eduardo Leles, qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês aí. Um abraço a todos e até a próxima.